Oi, gente, tudo bem? Olha, nós estamos aqui hoje para contar para vocês como surgem as nossas experiências, as nossas atividades, as nossas propostas pedagógicas. E eu convidei a Bru, porque está aqui desde 2016 e ela tem muita experiência para partilhar. Ela já fez muitos semanários. E eu vou contar também um pouquinho como que da onde saem as nossas inspirações, da onde surgem. Isso porque nós recebemos uma questão via direct de uma mãe que perguntou se a experiência que estava acontecendo à tarde, que a gente estava mostrando ali, era uma culinária, né, da professora Rafaela, junto com o agrupamento 2, se também aconteceria de manhã. E eu fui explicar para ela que não, e o porquê não, e me surgiu então a ideia de fazer esse vídeo convidando a Bru para partilhar os nossos princípios pedagógicos de como surgem essas experiências. Isso para inspirar outros educadores e também para contar para as famílias da escola como isso acontece. E aí essas experiências são, então, planejadas e organizadas pelas professoras. Isso desde o começo da escola, né? Desde lá de 2016. E esse planejamento, ele acontece antecipadamente, né? De uma organização mesmo de cada professora, que tem uma entrega para depois a gente receber uma devolutiva. Então, esse processo sempre aconteceu e ainda acontece aqui na escola, né? As professoras planejam a semana, entregam para a equipe gestora, onde tem um acompanhamento daquilo que a gente pode olhar de fora e acrescentar, ou olhar com outros olhos e incrementar aquilo que elas já planejaram, e acontece uma devolutiva. E então, como planejar, né? Essas experiências, essas atividades? Hoje a gente planeja bem pautado na observação das crianças, né? E lá a gente teve um caminho, né? Percorremos um caminho muito lindo e muito gostoso de acompanhar, assim, de vivenciar, que no começo a gente tinha planos mais pautados mesmo naquilo que partia mais da gente do que das crianças, né? Sim, eles eram mais propositivos, mais direcionados, né? Eram muito pautados nas pesquisas das professoras, muitas vezes pesquisas em livros, em internet, em experiências anteriores, né? E foi importante, né, Bru? Foi um caminhar importante. Foi importante para essa construção do que hoje a gente tem consolidado aqui na Viver Presente, né? E aí, poder vivenciar, assim, e acompanhar hoje esse trabalho que emerge das crianças, né, e tem tanto sentido, tanto para as crianças quanto para nós enquanto educadores, eu acho que é o mais gostoso de vivenciar. É realmente muito significativo, porque houve uma virada ali que começa em 2018, Bru? Mais ou menos ali em 2018, a partir dos nossos estudos, nós já contamos para vocês a respeito das práticas reflexivas, né? Então, a partir dessas reflexões, dos nossos estudos, dos cursos, dos livros que nós fomos estudando, a gente foi elaborando, então, foi aprendendo a elaborar um currículo emergente. Isso é uma palavra, assim, que faz parte da pedagogia, um pouquinho complicada, mas isso significa que é um currículo que vai surgir a partir do cotidiano, das vivências das crianças. E vocês bem sabem, né, qual que é a atividade principal da criança que a gente considera aqui? O brincar. Falamos juntas. Então, a partir do brincar, que acontece na maior parte do tempo aqui da jornada que a criança vivencia, as professoras observam esse brincar junto com a equipe de estagiárias, que são as assistentes das professoras, que a partir desse ano, então, passam até a registrar para as professoras aquilo que elas também observam, para enriquecer o olhar, para então, na hora que a professora vai sentar ali diante do seu computador, para estabelecer o plano surja daquilo que foi observado. E daí dá um exemplo, Bru. O que as crianças fazem lá no quintal que inspiram, por exemplo, a professora a organizar o plano? A Bru, que acompanhou os planos da semana passada, a gente faz isso em parceria, mas é a responsabilidade dela dar as devolutivas também para as professoras. Então, conta alguma coisa que você viu ali nos planos. Vou contar. Eles gostam muito de observar os animais, né? Aqui a gente tem muitos animais com as plantas, então tem abelhas, tem formigas, e aí eles observam desde dessa questão de caçar ou de querer acompanhar em um potinho a formiga, e as professoras estão levando isso para a sala, né, no momento das experiências, e ampliando os contextos com eles, né, investigando por que tem formiga, por que tem abelha, como é que elas vivem, e também outras brincadeiras como o faz de conta, que acontece muito ali no quintal, ou tanto no tanque de areia, que é ampliado nos grupos menores, por exemplo, no agrupamento 2, né, fazer comidinha, brincar de casinha, ou as sombras, né, a gente tem brincadeira com sombras que acontecem ali fora, que também são levadas para esses contextos, e assim vão surgindo muitas, né? São inúmeras experiências. E por que não se repete, então, de um período para o outro? Porque essa pedagogia, ela é contextualizada.
num tempo, num espaço e a partir das relações que se estabelecem dentro de um grupo. Então, claro, a gente considera os interesses individuais, mas também há uma configuração de grupo. O que esse grupo tem pesquisado? O que essas crianças têm vivenciado nesse quintal? E vocês sabem, a gente que forma grupos por aí, quando a gente está num grupo de amigos, a gente se relaciona de uma maneira. Quando a gente está em outro grupo, de outra maneira. Então, não dá para copiar as experiências que acontecem de manhã para o período da tarde, por exemplo. E muito menos, então, de um ano para o outro. Por isso que aqui os sistemas apostilados ou sistemas que são únicos, eles não nos cabem, né? Porque essa pedagogia que tem o currículo emergente como centro, então não combina com as atividades que já são pré-estabelecidas, pré-determinadas, que o professor já sabe no começo o que vai acontecer no meio e no fim. Aqui um projeto, ele não tem um fim pré-determinado. A professora, junto com o grupo, vai estabelecendo um caminho. E esse caminho, ele é com, não é para. E existe uma perspectiva diferente entre você fazer uma atividade para a criança e fazer uma atividade com a criança. É uma parceria, né? E aí a gente vai até convidar duas professoras para contar para vocês, junto com a Bru, como que isso se dá na prática. Vai ser muito interessante, porque são duas professoras do mesmo agrupamento, uma que trabalha de manhã com um grupo, outra que trabalha à tarde, e cada grupo está vivenciando uma experiência, embora sejam crianças da mesma faixa etária, embora algumas até estejam em período integral, mas é muito incrível, porque chegam as crianças da tarde, e aquelas crianças que estão no integral, muitas vezes mudam as pesquisas, por conta das afinidades que acontecem à tarde, não é? Exato. Então, vocês vão perceber isso, como que acontece na prática. A Bru vai continuar contando essa história gostosa para vocês, viu? Então, até a próxima. Beijo!